Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Meet dos Síndicos. Eu sou Adriana Souza e vou conduzir o encontro de hoje, trazido pela Pred News, o principal portal de notícias e conteúdos sobre gestão condominial do Brasil. O nosso objetivo tem sido usar a tecnologia para conectar o mercado condominial de todo o Brasil numa experiência única, elevando o nível de gestão condominial em todo o país. A cada semana que passa, temos atingido um público maior, voltado para condomínios. Nós agradecemos a participação de cada um de vocês que estão nos assistindo e que ajudam no crescimento e no engajamento do canal. Então, já aproveita, clica no botão de se inscrever, dê um like e comenta de onde você está falando. Assim, o Meet do Síndico será cada dia maior e nosso conteúdo vai ajudar cada dia mais pessoas, orientando e preparando para uma gestão condominial de qualidade. Também deixo o meu convite para vocês. Sigam as redes sociais da Pred News e acessem o site prednews.com.br para acompanhar notícias, entrevistas e conteúdos exclusivos sobre gestão condominial. Antes de começarmos a conversa sobre o tema de hoje, queremos agradecer aos nossos apoiadores que tornam esse encontro possível. Agradecemos ao HR Digital, o Banco dos Condomínios e a Condoasp, Assessoria Condominial. Essas empresas ajudam a fortalecer o mercado condominial e apoiar o desenvolvimento profissional dos síndicos. E como vocês sabem, no final do nosso programa, nós respondemos as perguntas que vocês enviam no chat. E para dar o suporte necessário nas dúvidas que envolvem os limites da lei, a validade das votações e os riscos de processos ou impugnações de assembleias, nós recebemos um advogado especialista. Isso é fruto da parceria com a ADV Sindicom, Advocacia para Síndicos e Condomínios. Recebo agora o doutor Paulo José. Ele é advogado especialista em direito condominial, com ampla experiência na blindagem jurídica de gestões e na resolução legal de impasses internos. Doutor, seja muito bem-vindo ao Meet dos Síndicos. Olá, tudo bem? Sempre um prazer participar dos Meet dos Síndicos. Detalhe, o assunto de hoje é bastante importante e diário no âmbito do direito condominial. Exatamente. Doutor Paulo, eu soube que vocês, advogados da ADV Sindicom, têm produzido artigos semanais com bastante embasamento jurídico para o mercado condominial. Conta um pouco para os síndicos que nos assistem por que é tão importante eles acompanharem esses artigos. Exatamente. São artigos produzidos extremamente atualizados e conteúdos de extrema importância que irão ajudar tanto o síndico quanto os condôminos no dia a dia, principalmente envolvendo o direito imobiliário e condominial. Perfeito. Então, você, síndico que nos assiste, não deixe de acessar a coluna de jurisprudência no site prednews.com.br e, claro, siga a ADV Sindicom nas redes sociais. E daqui a pouco, no final da live, o doutor Paulo retorna para responder as perguntas enviadas por vocês. Até já, doutor! Até já! E hoje nós vamos debater um dos temas mais desafiadores, complexos e, sem dúvidas, um dos maiores calcanhares de Aquiles de quem atua na linha de frente dos prédios, a participação e o engajamento dos condôminos nas assembleias. Gerenciar o patrimônio, cuidar das finanças e manter a manutenção em dia são tarefas pesadas, mas o verdadeiro teste de fogo de qualquer síndico acontece na hora de engajar as pessoas para decidirem o futuro do condomínio. Aprovar uma grande obra, atualizar uma convenção antiga ou definir a previsão orçamentária exige quórum, exige voto. Mas o grande fantasma dos gestores é lançar um edital importante e, no dia, ver uma sala vazia ou contar com pouquíssimas pessoas para decidir o destino de centenas de famílias. Afinal, por que os moradores sumiram das reuniões? Será que é pura falta de tempo? Ou o formato tradicional de assembleia acabou ficando engessado e ultrapassado para os dias de hoje? Como desarmar aquele climão de campo de batalha e criar estratégias para atrair o morador, fazendo com que ele entenda que a presença dele valoriza o próprio patrimônio. É sobre transformar a apatia em participação e engajamento que vamos conversar hoje.
Para responder a essas e outras perguntas, vamos conversar com síndicas experientes que vivem na prática os desafios da gestão condominial e conhecem a fundo a realidade desse mercado. Eu recebo agora Lidiane Soares, ela é síndica profissional há 11 anos, advogada especialista em direito condominial e síndica certificada 5 estrelas. Também atua como palestrante, diretora jurídica da APES e é consultora na implantação de condomínios de alto padrão e assessoria a síndicos. Seja muito bem-vinda, Lidiane. Muito obrigada, Adriana. Boa noite a você, boa noite a todos que estão aqui nos acompanhando. Vai ser um prazer estar com vocês e passar as melhores informações possíveis. Lidiane, eu soube que você faz parte da Informa Síndicos. Conta pra gente sobre essa empresa. A Informa Síndicos é uma empresa de sindicatura profissional que atua nacionalmente. Hoje nós estamos em mais de 15 estados aqui no nosso país, atendemos mais de 500 condomínios e a gente vem com a ideia da profissionalização da gestão, trazendo agilidade, transparência, eficiência para os condomínios, fazendo com que os moradores tenham sempre o seu patrimônio valorizado. E isso é muito importante, a gente sabe da importância de você investir no seu bem e que ele continue sendo valorizado e ele dê um retorno futuro. E a Informa Síndicos, ela vem com essa proposta de valorização do patrimônio e de uma gestão muito eficiente e muito transparente. Perfeito. E para somar, a gente recebe Leiliane da Mata. Ela atua há 6 anos como síndica profissional, é advogada, professora e palestrante na área condominial. Além disso, é sócia administradora da Líder Gestão Condominial, presidente do Sindicondomínios Piauí, diretora da APES e secretária estadual na ANACOM, acumulando pós-graduações em gestão condominial e direito imobiliário. Foi eleita, inclusive, a melhor síndica de Teresina nos anos 2024 e 2025. Seja muito bem-vinda, Leiliane. Obrigada, é um prazer participar aqui com vocês e espero compartilhar muito conhecimento aí com a área condominial. Com certeza. E você aí, gestor que está nos assistindo, qual é o maior desafio que você enfrenta para conseguir quórum e aprovar os projetos do seu prédio? É a falta de interesse, a pauta longa? Naquele momento em que você apresenta o orçamento e os moradores barram a obra alegando que o bolso está apertado? Comente no chat, participe do programa e faça esse Meet dos Síndicos conosco. Enquanto vocês comentam, vamos agora a um rápido recado sobre o nosso parceiro Banco HR. Vamos ver como levar a solução financeira perfeita para qualquer melhoria, melhor, para a sua próxima reunião e aprovar qualquer melhoria sem pesar na cota do morador. Voltamos na sequência. Síndico, quanto vale a segurança do seu condomínio? Câmeras antigas e portarias vulneráveis não podem fazer parte da sua gestão. Modernize todo o sistema de segurança do seu prédio agora. O Banco HR financia novos equipamentos em até 10 anos, com carência de 120 dias para começar a pagar. Parcelas suaves e a solidez de um banco regulado pelo Banco Central. Fale agora mesmo com o HR, o Banco dos Condomínios. Solução excelente. Afinal de contas, quem é síndico sabe muito bem. Apresentar uma chamada de capital pesada no dia da Assembleia é a receita certa para esvaziar a sala ou receber um não coletivo dos moradores. O bolso apertado é um dos maiores motivos de desinteresse e de votos contrários. Mas com o financiamento e empréstimo do Banco HR, esse obstáculo deixa de existir. O banco financia qualquer reforma ou projeto necessário no seu prédio, com um parcelamento incrível de até 120 meses. Isso significa que o valor da parcela fica extremamente leve para os condôminos. O dinheiro entra rápido no caixa para a obra acontecer. E os índices de aprovação da sua Assembleia vão lá em cima, porque você leva uma solução pronta, inteligente e acessível. Os contatos do Banco HR estão passando aqui na tela. Converse com a equipe deles e transforme a aprovação de obras no seu condomínio. E aproveitando esse gancho sobre como facilitar a tomada de decisões e engajar a comunidade, vamos dar início à nossa rodada de perguntas com as nossas convidadas. E a primeira pergunta vai para a Lidiane. Lidiane, o maior fantasma do síndico é convocar uma assembleia importante e aparecer meia dúzia de pessoas.
Na sua experiência, o desinteresse do morador é pura preguiça ou o formato tradicional de assembleia, com leitura de atas longas e discussões cansativas, acabou ficando ultrapassado para os dias de hoje? Sim, eu acredito que os moradores hoje, eles estão cansados do modelo tradicional, porque as pessoas, muitas das vezes, as assembleias ocorrem à noite e as pessoas já chegam cansadas em casa e elas não querem, muitas das vezes, descer do seu apartamento e irem até ali o salão de festas e discutir pautas longas, porque muitos síndicos acabam convocando a assembleia com pautas muito grandes, né? 10 pautas, 8 itens de pauta, e isso cansa o morador. Então, muitas das vezes, o morador pensa, vou perder meu tempo. Ele não pensa que ele está ali contribuindo para uma melhor decisão do que vai acontecer na sua vida, porque decidir em assembleia é decidir o que vai acontecer na sua vida. E se você não vai à assembleia, não faz com que esse seu direito seja prevalecido, você acaba tendo que obedecer o que os outros, né, entenderam ser melhor naquele momento da decisão da Assembleia. Então, essa falta de interesse das pessoas está muito vinculada à nossa rotina intensa, e quando o morador chega em casa, ele se vê cansado e não quer ir para um ambiente que ele não acha que é muito atrativo, que vai ter brigas, confusões. Então, isso faz com que a presença em assembleias cada vez mais estejam reduzidas. Leiliane, como é que você vê? Qual é o seu ponto de vista em relação a isso? Muito cansadas desse modelo tradicional. E hoje, a melhor opção para o síndico é a gente ir usando das assembleias virtuais, porque tem aquela pessoa ali que está até fazendo alguma coisa em casa e consegue participar, está cuidando de um filho, mas ela consegue dar o voto dela ali, fica ouvindo, bota o fone de ouvido. Uhum. E então, os modelos novos, né, a questão da assembleia híbrida, virtual, tem melhorado muito isso e fazendo com que os moradores participem mais, porque realmente os moradores ficam enjoados daquelas assembleias longas e daquelas ocasiões em que as pessoas vão muito para fazer discussões que não tem nada a ver com a pauta. Então, as assembleias virtuais, eu acho que a gente consegue ser mais objetivo do que as presenciais. A gente economiza tempo e as decisões são mais assertivas. Sim, vou continuar com você, Leiliane. Existe aquele perfil de morador que nunca pisa na Assembleia para votar, mas é o primeiro a reclamar no grupo de WhatsApp de uma decisão que foi tomada pela maioria. Como é que o síndico deve responder a esse tipo de cobrança e usar isso para tentar trazer esse morador para participar numa próxima oportunidade? Esse é o chamado fiscal de WhatsApp, né? Que é aquele morador que sempre está ali reclamando, mas nunca está na Assembleia participando. Então, o conselho ao síndico é nunca morder a isca ali da internet, né? Então, o que a gente faz é, fulano vai ter Assembleia, então participe lá no dia, dê sua opinião, vai ter uma pauta para deliberar sobre um orçamento, contratação de algum serviço, então indique empresas de confiança, vale participar, ajude a gente colaborando, né? Então, porque muitas vezes não é só reclamar, tem que ajudar, né? Tem que participar. E os que estão no WhatsApp que reclamam raramente participam das decisões. Exatamente. Tem que arranjar, acho que tem que ter um pouquinho de cada vez, né? Porque nenhum de uma vez só, acho que é difícil você convencer essas pessoas que só querem reclamar. E Lidiane, me diz o seguinte, como é que você vê isso? Qual a dica que você deixa para os nossos espectadores com esse tipo de morador que sempre tem no prédio? O síndico tem que saber contornar muito bem essa situação, a transparência, a comunicação efetiva que vai fazer com que essas pessoas sintam interesse e sintam essa vontade de participar. A gente percebe que tem pessoas que realmente só querem reclamar, arranjam um problema para cada solução, como a gente costuma dizer. Então, fazer com que esse morador entenda o que está acontecendo, o que é que o síndico está tentando levar para a deliberação, porque senão fica sempre essas histórias sendo mal contadas e minadas, um eterno telefone sem fio no WhatsApp, enquanto o que efetivamente vai acontecer é você comparecer à Assembleia, lá você apresentar sua sugestão, sua opinião, a maioria das pessoas ali presentes se convencerem, entenderem que é por aquele caminho que deve ser seguido,
e aí sim, todos ficam satisfeitos e é decidido o melhor para o condomínio. Que ótimo. A gente está chegando agora ao nosso segundo bloco, mas antes de darmos sequência ao nosso debate, nosso bate-papo, vamos falar sobre um dos ativos mais preciosos para qualquer gestor que busca aumentar o quórum e a participação no prédio, que é o tempo. A rotina de um síndico, planejando reuniões, elaborando editais claros e tentando motivar os moradores, já é incrivelmente exaustiva. Por isso, você não pode perder horas preciosas do seu dia focado em burocracias operacionais ou se sentindo sozinho na tomada de decisões estratégicas. Assista ao recado a seguir e descubra como o modelo de franquia da Condoasp traz o braço direito que a sua gestão precisa para profissionalizar e organizar as decisões do seu condomínio. O mercado condominial não para de crescer e você pode crescer junto. Se você já é síndico, atua na área condominial ou tem um forte relacionamento com condomínios, essa é a sua grande chance. Quer empreender sem o risco de começar do zero? Seja um franqueado Condoasp. Leve para a sua região a força e a credibilidade de uma marca que faz parte de um grupo com mais de 40 anos de mercado. Ao se tornar nosso franqueado, nós assumimos toda a retaguarda operacional. Departamento pessoal, financeiro, fiscal, prestação de contas, documental e tecnologia. E você foca no que realmente gera resultados. Relacionamento e expansão da sua carteira de clientes. Construa um negócio altamente rentável com quem entende do assunto. Seja um franqueado Condoasp. É exatamente disso que os síndicos modernos precisam: inteligência de suporte e eficiência operacional. Afinal, quando você conta com a estrutura de uma franquia Condoasp, dando todo o apoio administrativo, contábil e de processos ao seu prédio, você deixa de ser aquele síndico isolado e ganha o respaldo de uma marca consolidada no mercado. Isso te dá tempo e a segurança necessários para planejar assembleias muito mais atrativas, dinâmicas e focadas em resultados, sem ficar soterrado por papéis. Sobrou burocracia para a Condoasp, sobrou tempo de qualidade para você engajar a sua comunidade. Os contatos da Condoasp estão na tela. Entre em contato agora mesmo. E ganhando esse tempo precioso para focar na gestão participativa e no engajamento do condomínio, nós voltamos ao nosso tema principal de hoje. Vamos falar sobre as estratégias práticas de comunicação e como desarmar os ânimos para tirar aquele famoso climão no campo de batalha dos dias de votação. Vou falar com a Lidiane agora. Lidiane, muitas pessoas evitam ir às assembleias porque acham que o ambiente vai ser um campo de batalha, com muitas brigas, barracos e lavação de roupa suja. Quais estratégias de comunicação ou dinâmicas, até de repente dinâmicas ali na hora, vocês usam antes e durante a reunião para desarmar os ânimos e criar um ambiente amigável e produtivo? Assim, antes da assembleia, eu recomendo que os síndicos, eles façam uma pequena demonstração. Como eu falei, a comunicação, ela abre portas, ela fecha lacunas que as pessoas podem ter. Então, se você vai fazer uma pauta, por exemplo, de prestação de contas, antecipe o assunto, informe aonde aqueles moradores podem localizar as prestações de conta, com as dúvidas que eles tiverem, eles podem se antecipar e buscar o síndico, buscar o conselho, informações. E durante a assembleia, quando você inicia a assembleia, você iniciar com o mínimo de regras, estipular momentos de falas, tempos de falas, não aconselho a nenhum gestor impedir que alguém se manifeste ou fazer com que aquela pessoa não apresente sua opinião. Ela pode sim apresentar sua opinião, pode ser registrada, porém o que a gente não aceita são os excessos. Então, que ninguém esteja ali para ofender, para criticar, para acusar ninguém. Esses excessos, realmente, eles não devem ser permitidos em assembleia. Mas que você tenha regras de como a pessoa vai participar, que é para justamente não ficar aquele bate-boca, cada um diz uma coisa, ninguém escuta ninguém. Então, é importante, sim, que o gestor antecipe um pouco as pautas, antecipe essa informação, buscando clareza, relatórios, demonstrativos, comunicados,
fotos de antes e depois, tudo que você puder antecipar rotineiramente, ou caso não seja possível rotineiramente, mas em momentos antes da Assembleia acontecer, alguns dias antes, você já vai fazendo com que aquela pessoa tome informações, e quando ela compareça na Assembleia, ela já vem até um pouco mais já ciente do que vai acontecer ali, demonstre o interesse e faça até com que ela desça, né, como a gente diz, com que ela compareça lá naquele momento da Assembleia. E aí, no momento da Assembleia, que todos fiquem ali sabendo que vão poder falar, vão poder se expressar, mas dentro ali de uma razoabilidade de manifestação. Ótimo. Liliane, quero ver seu ponto de vista. Que estratégias de comunicação você pode passar que você usa ou conhece alguém que usa, que pode passar aí para os nossos espectadores? Além do que a Lidiane falou, que é tudo de estratégia que a gente tem que usar ali na Assembleia mesmo, né? Cronometrar o tempo de fala das pessoas. Se for uma pauta que demande muito tempo, que vão muitas empresas se apresentar, eu até orientaria fazer reuniões prévias antes. Então, fixa como etapas ali naquele edital. Aí marca as datas ali, ó, tal dia vamos ter a apresentação das empresas sobre essa pauta, tal dia sobre essa outra. Isso em casos em que as pautas são bem mais complexas. Em casos de pautas mais simples, a gente ali dias antes da Assembleia já compartilha ali o relatório financeiro, os orçamentos, então dá tempo todo mundo ir se antecipando do conteúdo e já ir desarmando os ânimos, porque a depender do conteúdo, você chegar em uma assembleia e tomar conhecimento só naquele momento, vamos supor, não que eu tenha passado por isso, mas vamos, a questão da indenização ou algo assim, aí vamos dizer, por que você não comunicou isso? São essas questões para não deixar o morador de surpresa e chegar na Assembleia e só tomar conhecimento naquela hora. Quanto mais informação no fim, é melhor mesmo, né? Acho que em relação a tudo, né? Está bem informado. Liliane, eu vou continuar com você. Para atrair mais público, alguns condomínios, não sei se você já teve contato ou conheceu algum, ou até você mesma, né? Apostam em ideias criativas, como coffee break, sorteio de brindes, espaço kids, para os pais poderem votar tranquilos, ou até apresentações rápidas de prestadores de serviços, né, de empresas que possam prestar serviços ao condomínio. O que funciona de verdade na prática, na sua experiência, para, de repente, ter muitos moradores participando? Assim, nas presenciais, eu diria que ali um coffee break aqui, uma questão de uma organização ali para as crianças, para ver se os pais descem e deixam as crianças brincando, né? Tem condomínio que tem um parquinho perto do salão, então já é bem estratégico, mas eu continuo defendendo que a chave para atrair mais pessoas são as assembleias virtuais. A gente consegue uma participação bem maior, bem mais atrativa. Mas aí já fica como dica aí para os nossos espectadores, para eles testarem, né, nos condomínios. Lidiane, como é que você vê essa questão aí? O que você acha que pode ser bem atrativo aí para o síndico levar mais moradores para as assembleias? Hoje está bem dinâmico. Eu tenho conhecimento assim de síndicos que eles fazem de tudo um pouco para levar as pessoas para as assembleias. Eu já vi fazerem festival de pizza, já soube de fazer sorteio, realmente sorteio de brindes, para quem comparecer, ficar até o final, sorteia brindes. Essa parte que você dá um apoio para a mãe que precisa deixar o filho ali também é super válido, super interessante. E o principal de todos, que eu acho que toda assembleia devia ter, é o lanche, porque com fome as pessoas começam a ficar mais irritadas, então o lanche ele vem assim como ponto de partida para as assembleias, para que as pessoas cheguem ali, principalmente no horário da noite, entre 7h30 e 8 horas ali da noite, um lanchinho, as pessoas se socializam, porque sempre vem aquele momento de tensão. Enquanto você está ali lanchando, você vai conversando com o seu vizinho, às vezes você é vizinho de porta e você não tem um contato com o seu vizinho, e a assembleia acaba sendo esse momento, que você vai ali bater um bate-papo rápido com o seu vizinho, e você acaba quebrando um pouco, sabe, essa tensão da assembleia. Então, essa conversa inicial, eu vejo também muito colocar uma música muito tranquila no início da assembleia, você colocar uma música ali ambiente também, para já trazer as pessoas, para elas já se sentirem mais, assim, relaxadas.
Então, essas dicas são super importantes e super válidas, e eu vejo que dá bastante certo. E tá vendo? Vocês deram excelentes exemplos aí para quem está assistindo, para os gestores que estão nos assistindo. Vou dar aqui o meu exemplo, onde eu moro, o prédio é pequeno e tem muito idoso. Aí, por exemplo, nesse caso que a Leiliane falou da parte virtual, por exemplo, aqui já não, eles têm dificuldade com isso, né? Então, isso aqui é legal, vocês deram excelentes ideias, né, para quem está assistindo poder testar no condomínio, que cada condomínio tem uma realidade aí de moradores e de idade, não é mesmo, meninas? Isso mesmo, isso mesmo. Essa participação, qualquer ferramenta que a gente consiga fazer, porque as pessoas se aproximem da gestão, principalmente porque o síndico, às vezes, as pessoas ficam com uma certa aversão, ficam com algum sentimento, mas qualquer ferramenta que o síndico possa fazer, porque esses moradores se aproximem da gestão, porque as pessoas têm que conhecer a realidade do condomínio. Então, aquele papo que a gente falou de só falar no WhatsApp, às vezes você não sabe o que está acontecendo na prática. Então, essa assembleia mais chamativa, mais participativa, faz com que as pessoas realmente sintam interesse e participem bastante e possam trazer o melhor para o condomínio delas. Pode até unir mais, né, moradores e síndicos, criar mais uma convivência harmoniosa, digamos assim, né? Chegamos então ao fim desse bloco, e para vocês aí que estão nos assistindo, se essas dicas de gestão, como eu falei, estão clareando as ideias para você, mostre seu apoio clicando no like e compartilhe esse link da live nos seus grupos de WhatsApp de síndicos. É assim que ajudaremos mais gestores a resolverem esses conflitos, essas dificuldades na prática. E para ter acesso diário ao melhor conteúdo do mercado condominial, siga a Pred News nas redes sociais e salve o site prednews.com.br nos seus favoritos, aí no seu navegador. A conversa está excelente, as síndicas que nos assistem estão dividindo informações incríveis para todo mundo e a gente já vai continuar. Mas antes de darmos sequência ao nosso bate-papo, vamos ver um vídeo rápido sobre como o aplicativo Classicom pode ser a ferramenta definitiva e revolucionária para como você vai levar o seu condomínio, a votação no seu condomínio e tomar decisões importantes. Voltamos já já. Participar das decisões do seu condomínio nunca foi tão simples. Conheça a Assembleia Virtual do Classicom. Com a correria do dia a dia, nem sempre é possível estar presente nas assembleias. Com a Assembleia Virtual Classicom, você acompanha pautas, vota e participa das decisões de forma prática e segura. Todo o processo é realizado digitalmente, com total transparência e segurança, proporcionando mais comodidade para moradores, síndicos e administradoras. Com poucos toques, você participa das decisões importantes do condomínio, de qualquer lugar e no momento mais conveniente. Classicom. Tecnologia que aproxima pessoas e facilita a gestão do seu condomínio. Bem-vindo de volta. Para você, síndico que nos assiste, sabe o quanto é difícil lutar contra a falta de tempo dos moradores. Para encher uma sala de reunião, o caminho para transformar a participação do seu prédio é contar com o Classicom. Com a ferramenta de votação e assembleia virtual, você esquece aquelas reuniões presenciais exaustivas que entram pela madrugada. O morador analisa os documentos, propostas e orçamentos direto no aplicativo, tira suas dúvidas com total clareza e deposita o seu voto de onde estiver e no momento em que puder, ao longo dos dias de assembleia aberta. É a tecnologia eliminando as barreiras físicas, trazendo legitimidade jurídica e explodindo os números de quórum com total transparência e engajamento para a sua administração. Facilite a vida do seu condomínio com o Classicom. E agora a gente volta ao nosso bate-papo e pegando justamente esse gancho de como a tecnologia e a comunicação prévia facilitam o entendimento das pautas, o foco nesse bloco é discutir o planejamento estratégico por trás do edital e como preparar o morador antes do dia oficial da votação. Lidiane, às vezes o edital de convocação vem com termos técnicos e jurídicos tão complexos que o morador nem entende o impacto daquela votação na vida dele. Como criar uma convocação que seja visualmente atraente e direta, explicando claramente o porquê a presença do morador é essencial para valorizar o patrimônio dele?
O edital de convocação, ele deve seguir algumas formalidades, dessas a gente não pode fugir. Então, o síndico ele tem que observar as pautas que ele está apresentando ali, se nessa pauta vai ser necessária alguma formalidade. Por exemplo, se eu tenho uma pauta que o quórum de deliberação, ele precisa de um quórum qualificado, por exemplo, de 2/3, isso vai ter que estar especificado lá no edital de convocação. Só que, como você falou, muitas pessoas não vão entender, elas não vão saber o porquê que precisa daqueles 2/3, muitas delas nem sabem o que é quórum, nem sabem o que é 2/3. Então, o recomendável é você elabora o edital de convocação com as formalidades legais que são necessárias e, paralelamente a isso, você pode fazer um encarte, você pode fazer um comunicado em que você envia para os moradores explicando o motivo daquele edital, o motivo daquelas pautas naquele edital. Então, o morador vai saber o que é que ele vai decidir, por que que ele vai decidir, por que a necessidade daquela quantidade de pessoas, e aí você vai até fazer com que as pessoas entendam e vejam a necessidade e a importância delas comparecerem na Assembleia, porque muitas delas não entendem. Aí pensam que é uma pauta comum, que só quem está lá, quem for que vai decidir, ou só o que decide, o que decidirem lá para mim tá bom. E não é assim. Então, assim, o edital formalizado com as regras que precisam ser seguidas, mas providenciar um encaixe, um comunicado bem interessante, utilizar hoje das ferramentas tecnológicas que a gente possui, para que as pessoas vejam e compreendam e assim participem das assembleias. Ótimo, Lidiane. Agora eu vou perguntar para a Leiliane. Você acha válido fazer reuniões prévias e informativas ou enviar vídeos curtos explicando os orçamentos, por exemplo, de uma grande obra, dias antes da Assembleia Oficial, para que no dia da votação o morador já chegue bem informado e o processo seja mais rápido? É muito importante, é essencial a questão das reuniões prévias, porque são decisões que vão impactar ali no orçamento dos moradores, que tem que ter uma segurança jurídica, técnica, né? Vamos supor, vamos contratar uma empresa de engenharia, então a gente tem que pesquisar bem sobre a questão da empresa, então oportunizar para que elas se apresentem uma reunião prévia, que depois dessa reunião e antes da Assembleia, lógico, os condomínios já consigam pesquisar, fazer pesquisas de outros trabalhos da empresa, então eu acho que dá mais segurança ao condomínio e também ao síndico, né? Porque quando a gente convoca uma assembleia, a gente também carrega aquele peso. Eu considero até que o peso é maior do síndico do que os condomínios que estão votando. Então, essas reuniões são muito boas, porque se os condomínios não gostarem ali de uma empresa, eles indicam outras, têm a oportunidade, é muito melhor, porque eles ficam a par do assunto. Então, ajuda muito nas decisões. Aí, às vezes até os representantes da empresa, né, comparecem e eles mesmos explicam. É bem interessante, acho que é válido também tentar levar as empresas nesses momentos, né? Isso. É super importante, Adriana, levar as empresas, porque as empresas, elas têm que, como eu costumo falar, as empresas vão vender seu peixe, né? Cada um vai saber como vender, como explicar. Tem muitas dúvidas dos moradores que o síndico, às vezes, não vai conseguir, né, falar naquele momento, e às vezes você está ali com a empresa que ela veio com a proposta, os moradores conversando, a empresa pode até melhorar a proposta que está sendo apresentada lá naquele momento. Então, é importante, sim, que quando você estiver passando por um procedimento que é a contratação de empresas, você leve os representantes da empresa e eles possam passar para os moradores as informações e que os moradores sintam a credibilidade da empresa, que eles vão poder estar investindo aquele recurso numa empresa de confiança, que vai entregar o que eles estão querendo, e assim todo mundo vai ficar satisfeito. Maravilha! Chegou a hora das perguntas dos espectadores. Já já eu volto para responder as perguntas, né, para passar para os nossos convidados as perguntas enviadas pelos nossos espectadores. Mas agora vamos a um momento muito importante aqui da nossa live. Aproveitando que estamos tirando tantas dúvidas sobre quórum e condução de reuniões, a gente sabe que uma das maiores angústias na rotina de um síndico é presidir uma assembleia cheia de pautas complexas, sem ter a certeza absoluta de como engajar as pessoas ou conduzir a votação dentro dos limites legais. Para acabar com o medo de errar, dominar as técnicas de liderança e elevar a gestão ao nível de excelência, preste muita atenção nesse recado a seguir. O mercado de sindicância profissional não aceita mais amadores.
Você está pronto para o próximo nível? Bem-vindo à mentoria para síndicos profissionais. Se você já atua e quer elevar seu nível técnico, ou se deseja ingressar no mercado com segurança e credibilidade, este é o seu lugar. Aqui, nós substituímos o improviso por método, fundamento e visão de mercado. Preparamos você para o mundo real em 13 pilares estratégicos: fundamentos e postura profissional, legislação aplicada e proteção jurídica, limites de atuação, responsabilidade civil e criminal, gestão de assembleias e rotinas operacionais, contabilidade descomplicada e combate à inadimplência, rateio estratégico e ética na governança, mediação de conflitos e tecnologia aplicada. E, por fim, posicionamento de mercado e precificação. Você não vai apenas aprender o que fazer, mas o porquê e o como. Saia do improviso. Tome decisões fundamentadas. Construa uma carreira respeitada. Mentoria Síndico Qualificado. O seu próximo passo começa agora. A mentoria Síndico Qualificado, MSQ, oferece 65 horas de imersão total na verdadeira realidade dos condomínios, focando no que dá resultado na prática. O grande objetivo é te dar a base e a segurança necessárias para que você tome atitudes firmes, saiba se comunicar com clareza, domine o público nas reuniões e se consolide como um profissional de peso e respeitado no mercado. Se você busca tranquilidade, competência técnica e reconhecimento para engajar a sua comunidade e aprovar seus projetos com facilidade, essa formação é para você. Muito bem, chegou a hora de conferir e responder as dúvidas e cenários reais trazidos pela nossa audiência, baseados nos diferentes desafios de participação de cada perfil condominial. Vou começar com a Lidiane, pergunta do Marcos Vinícius de Ribeirão Preto. Lidiane, muitas vezes as pessoas não participam da Assembleia porque dizem que os assuntos importantes já chegam com cartas marcadas ou decididos pelo síndico e pelo conselho. Que ações práticas de transparência o gestor pode adotar nas semanas anteriores à reunião para provar que a voz de todo morador realmente importa no resultado final? Como a gente já falou aqui, Adriana, essa comunicação né, o síndico ser bastante transparente é o que vai minar essas dúvidas das pessoas. Então, além disso, você trazer uma maior participação e engajamento dessas pessoas. Por exemplo, você pode fazer enquetes, mas a enquete no grupo para saber o que é que aquelas pessoas estão precisando, o que é que o condomínio, o que é que os moradores acham ali necessário. Então, assim, você trazer o público para você, né? Você trazer essa participação do público através da demonstração da transparência daquilo que você está querendo adotar ou deliberar ali na Assembleia naquele momento. Então, assim, as pessoas sempre vão ter esse pensamento quando elas não se veem ouvidas ou não vê que existe uma transparência. Então, esse pensamento vai acontecer nesse momento. A partir do momento que o gestor entende que quanto mais transparente ele for e quanto ele mais conseguir trazer o público, né, os moradores ali para as assembleias e para as deliberações, essas sensações e essas informações caem por terra e todo mundo fica ciente, fica ali sabendo do que vai acontecer. E essas dúvidas, né, a gente consegue minar essas dúvidas com muita facilidade, tá? Sem dúvida. Leiliane, pergunta do Rodrigo Albuquerque, de Salvador. No meu condomínio, os inquilinos são super participativos e querem ajudar, mas os proprietários parecem que não ligam para nada. Como o síndico pode estimular os inquilinos a conseguirem as procurações com os donos dos imóveis para que eles possam votar legalmente e ajudar o prédio a avançar? Nossa, pergunta difícil. Essa questão é uma grande dificuldade que os inquilinos encontram dentro dos condomínios. Por quê? A maioria dos proprietários são investidores, então eles têm apartamentos em vários locais e já é deles não dar procuração para os inquilinos. Eu conheço proprietários que dão, às vezes o inquilino fala comigo, pede ajuda, então eu oriento tudo. E eles conseguem, mas tem proprietários que, por exemplo, eles dizem, não, eu não faço procuração, é tudo com a imobiliária, eu não tenho contato com o inquilino, muitos se recusam a manter o contato com o inquilino, dizem
que é com a imobiliária, mas que não passam procuração. Mas uma estratégia para nós síndicos talvez seria, na própria convocação do edital, já anexar um modelo de procuração, né? Então, quando fosse para o proprietário que recebe aquele edital, ou para o inquilino, os dois já iriam ver que tem a possibilidade, claro que já está na regra dizendo que pode ser representado, mas o proprietário poderia receber isso como um estímulo, né? Para outorgar poderes aos inquilinos, mas a gente enfrenta assim, essa dificuldade de proprietários com essa outorga. É verdade, é um trabalhinho de formiga, né? Isso. Deixa eu voltar com a Lidiane. A Camila Frota, de Curitiba, perguntou o seguinte, Lidiane: temos uma pauta travada há meses, porque exige quórum qualificado de 2/3 para alterar a fachada. Já batemos de porta em porta e não conseguimos o número. O que fazer quando a comunidade é tão apática, né? Tem prédio que impede o condomínio de realizar melhorias urgentes. Qual é a tática que você deixa aí para Camila? Hoje, o Código Civil e a legislação já nos permite a adoção da Assembleia Permanente, que é aquela Assembleia que ela tem que se realizar no período de 90 dias, para justamente você conseguir atingir esse quórum. Então, é muito importante, eu volto novamente na tecla da transparência e da comunicação, para que o síndico consiga expor para a coletividade essa necessidade, consiga explicar como que se dará essa votação, essa possibilidade da Assembleia Permanente, de se conseguir o quórum que é necessário, aonde serão realizadas algumas assembleias durante esse período, para que as pessoas venham à Assembleia, compareçam e possam votar. Então, hoje a legislação nos permite esse lapso de tempo para que a gente consiga convencer ali, como a gente está falando aqui, um trabalho de formiguinha, né? Convencer os moradores da necessidade, da urgência da aprovação daquela pauta, e a gente consegue isso através da Assembleia Permanente. Então, os síndicos que precisam hoje ter esse quórum qualificado, que a gente sabe que 2/3 é um quórum alto, é muito difícil, principalmente em empreendimentos com grandes quantidades habitacionais. Verdade. Então, esse trabalho, ele vai ter um pouco a mais de trabalho, mas juntamente com a comunicação aliada à possibilidade da Assembleia Permanente, eu acredito que todos terão sucesso nessa empreitada. Viu, Camila? Acho que já ajudou bastante a Camila, viu, Lidiane? Obrigada pelas respostas, Lidiane e Leiliane. Em breve, voltaremos a falar com as nossas síndicas convidadas, mas agora eu quero falar com você aí sobre a programação do canal da Pred News. Temos 2 programas semanais. Às quartas-feiras, sempre ao meio-dia, o nosso encontro é na Tribuna Condominial. É o momento de mergulhar no universo jurídico. Recebemos advogados especialistas para trazer o embasamento legal sólido que você, síndico, precisa para tomar decisões com segurança. E claro, às quintas-feiras, você já sabe, o nosso compromisso é aqui, no Meet dos Síndicos, pontualmente às 8 da noite. Eu estarei sempre acompanhada de síndicos de peso para compartilhar experiências, dicas de ouro e orientações práticas de como agir nos desafios reais do dia a dia. Fique de olho nas nossas redes sociais para acompanhar nossa programação. E agora vamos chamar novamente o Dr. Paulo José, que vai responder as perguntas jurídicas enviadas pela nossa audiência, conectando o rigor da lei com a realidade da segurança jurídica e da validade das decisões do condomínio. Bem-vindo de volta, doutor. Olá, tudo bom? Vamos que vamos. Vamos! Olha, a Mariana Schmidt, de Porto Alegre, perguntou o seguinte: doutor Paulo, quando o condomínio precisa de um quórum qualificado, como 2/3 para alteração de convenção, e não alcança o número de votos no dia da reunião, a lei permite deixar a Assembleia aberta em formato permanente para colher os votos que faltam nos dias seguintes? Como fazer isso sem invalidar o processo? Sim, a lei permite deixar a Assembleia no formato permanente ou em continuação para colher os votos que faltam, né, basicamente para superar o quórum. A prática é amparada no Código Civil, no artigo 1353, alterado pela Lei 14.309 de 2022, que autoriza suspender a reunião para atingir quórums especiais. Vamos lá, a gente tem que ter algum cuidado. Primeiro tópico, a aprovação da suspensão. A maioria dos presentes na Assembleia deve aprovar a conversão para a sessão permanente. Isso deve ser observado, tá bom?
Outro tópico, prazo limite. A reunião pode ficar aberta por um prazo máximo de 90 dias, a partir do início da Assembleia. Bastante importante, 90 dias a partir do início da Assembleia. Outro tópico, convocação oficial. Os presentes devem sair cientes da nova data ou do método de encerramento da votação. Ou seja, os condôminos ausentes devem ser convocados de forma obrigatória para a nova etapa da votação, tá? Outro tópico, deliberação específica. Apenas o tema que exigiu quórum qualificado, exemplo, alteração de convenção, pode ser alvo de votação nessa fase, tá bom? Apenas aqueles que tiverem alcance de votação qualificada, 2/3 e tudo mais. E o último tópico é a ata da sessão. A ata parcial deve ser lavrada no dia e registrando os votos já obtidos. A votação dos faltosos deve ser juntada ou assinada nesse mesmo documento após coleta. Então, esses são os cuidados para ter uma assembleia permanente. Mariana, tem que ficar bastante atenta, hein? Agora a pergunta do Felipe Castro, de Uberlândia. É muito comum em assembleias presenciais que um único morador ou um grupo de oposição apareça com dezenas de procurações debaixo do braço para aprovar ou reprovar pautas sozinhos. Juridicamente, a convenção do condomínio pode limitar o número de procurações por pessoa. O síndico ou funcionários podem recolher procurações para votar? Vamos lá. Pergunta também bastante interessante. O Código Civil brasileiro permite que qualquer condômino se faça representar em assembleia, mas não estabelece um limite máximo na lei geral, né? Na ausência desse limite na lei, a Justiça entende que vale a regra interna do condomínio. Portanto, se a convenção do condomínio determinar um teto, por exemplo, no máximo 2 ou 3 procurações por CPF, essa regra é válida e deve ser respeitada. Se a convenção for omissa, qualquer pessoa capaz pode portar quantas procurações conseguir reunir. E você me pergunta, como mudar isso? Para criar um limite onde não existe, é necessário alterar a convenção, o que exige a aprovação de pelo menos 2/3 dos condôminos. Ou seja, se a convenção definir o limite de procuração, deve ser respeitada. Se não definir, aí a pessoa pode ser representada por quantas procurações tiver, tá bom? Não tem um número específico. Entendi. Agora a pergunta da Letícia Aguiar, de Niterói. O Código Civil deixa claro que o inadimplente não pode votar nem deliberar na Assembleia. Mas nas assembleias virtuais, o morador com atraso nas cotas tem o direito legal de, pelo menos, assistir à transmissão, ou o condomínio pode bloquear o acesso dele à plataforma digital? Bom, o proprietário inadimplente tem um direito legal de assistir e acompanhar a assembleia, mesmo que virtual. A privação do direito de voto, prevista no artigo 1335, inciso 3º do Código Civil, não tira o seu direito de propriedade e interesse sobre decisões que afetam a vida do condomínio. Ou seja, ele pode participar, mas não pode votar. Tá bom? Tá ótimo. Agora, Gustavo Linhares, de Manaus, pergunta o seguinte, doutor. Muitos condomínios estão usando aplicativos para colher votos de forma assíncrona, onde o morador vota ao longo de uma semana, por exemplo. Quais são os cuidados jurídicos cruciais que o síndico deve ter nesse modelo para que a oposição não consiga anular ou impugnar a Assembleia na Justiça depois? Vamos lá. A realização de votações assíncronas exige respaldo legal. Para evitar impugnações na Justiça, o síndico deve seguir o artigo 1354-A do Código Civil, quais sejam garantir que a convenção não proíba o formato, detalhar as regras no edital de convocação e usar plataformas que assegurem o sigilo de forma auditável, tá bom?
Então, o síndico, para evitar impugnações, deve seguir a Convenção GIS. Se ela permite ou não permite, nesses casos aí, para não houver qualquer impugnação, contrarrazão nessa fase assim. Então, sempre bom, principalmente no artigo 1354 do Código Civil. Ok. Agora tem pergunta do Renato Cavalcante, de Recife. Se um grupo de moradores se organizar nos bastidores, conseguir coletar a assinatura de um quarto do condomínio e convocar uma assembleia para destituir o síndico atual tem o direito legal de se defender antes da votação? O que acontece se os moradores aprovarem a destituição sem dar a ele o direito de palavra? Vamos lá. Primeiramente, todo mundo tem o direito do contraditório, da ampla defesa, né? Isso está no nosso ordenamento jurídico. Sim, o síndico tem um direito legal de se defender antes da votação. A não concessão do direito de defesa e do contraditório é uma violação grave e pode resultar na anulação da Assembleia e da destituição caso o síndico recorra à Justiça. Vamos conferir os detalhes aqui como esse processo funciona. O direito de defesa é um quórum, ampla defesa, né? O síndico deve ser obrigatoriamente convocado para a Assembleia e ter a sua oportunidade de se explicar e apresentar sua defesa perante os moradores. Depois, o apoio legal, né? A Assembleia pode ser convocada por um quarto dos proprietários dos condôminos, conforme o artigo 1355 do Código Civil. Então, tem que ser convocado por um quarto dos condôminos. E a votação? Para que a destituição seja aprovada, exige o voto da maioria absoluta, metade e mais um, dos presentes da Assembleia, de acordo com o artigo 1349 do Código Civil. Então, tem que sempre obedecer direito de defesa, quórum legal, e a maioria seria uma maioria aqui de metade mais um dos presentes, tá bom? Muito obrigada, doutor Paulo. Olá, eu que agradeço, tá bom? Sempre um prazer participar desse Meet dos Síndicos. Perfeito. E chegamos ao fim desse bate-papo incrível. Hoje aprendemos que estimular a participação e o engajamento na Assembleia não serve apenas para bater metas de quórum, muito pelo contrário, ela blinda juridicamente o condomínio, traz total legitimidade às decisões da gestão e valoriza de verdade o patrimônio de todos. Uma gestão profissional e sólida se constrói, antes de tudo, gerando transparência, facilitando o acesso ao voto e mostrando para cada morador que a voz dele realmente conta. Deixo aqui meu muito obrigada aos nossos convidados por dividirem tanto conhecimento prático e tirarem nossas dúvidas com tanta clareza. Lidiane Soares, muito obrigada. Obrigada, Adriana. Obrigada a meus colegas que participaram hoje. É sempre um prazer estar aqui no Meet e trazer mais informações a todos. Leiliane da Mata, muito obrigada. Muito obrigada, pessoal. Foi um prazer estar aqui compartilhando sobre conteúdos condominiais e fico à disposição aí para compartilhar mais conhecimento com todos. Maravilha. Doutor Paulo José, muito obrigada de novo. Eu que agradeço, tá bom? Sempre um prazer. E, sem dúvida, meu maior agradecimento vai para você que nos acompanhou até agora. Deixe o seu like, principalmente compartilhe o link desse bate-papo com outros síndicos, administradores, profissionais da área condominial e também no grupo de moradores do seu condomínio. E lembre-se de acompanhar a Pred News nas redes sociais para ver a nossa programação. O Meet dos Síndicos retorna quinta-feira com novos debates essenciais para elevar o nível da gestão condominial de ponta a ponta no Brasil. Um ótimo descanso para todos e até lá!